cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais o Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a mobilização dos servidores da FURB para a campanha salarial deste ano e as principais reivindicações que estão em pauta. Para falar deste assunto, o nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, SINCEPS, professor Ralph Marcos Hemke. As assembleias para definir as reivindicações estão ocorrendo desde o começo de fevereiro. Foram 2 assembleias. E, neste momento, a presença dos professores e dos técnicos é importante para a construção da pauta a ser entregue à reitoria. A mobilização dos servidores passa pela conscientização sobre as condições de trabalho na universidade. Afinal, não é só a reposição do índice de inflação que está em discussão. Pontos pendentes de anos anteriores estão sendo discutidos e outros estão entrando agora. Por isso, o esforço do sindicato em mobilizar não apenas os sindicalizados, mas os trabalhadores de um modo geral. Nós vamos começar a nossa conversa sobre os índices de reajustes o que o sindicato, como o sindicato vem fazendo o cálculo para apresentar para a categoria e, claro, a comissão mista da negociação que vai apresentar depois para se chegar aí para chegar num acordo. Bom, professor e presidente do SINCEPS, professor Ralph, boa noite, obrigado por estar aqui no Cidadania. Como que estão fazendo aí os cálculos para apresentar na mesa de negociação os índices de reposição, né, e de inflação para definir aí o reajuste de salário dos servidores? Sim. Então nós apresentamos no dia 8 de fevereiro, né, que foi a primeira parte da Assembleia, né, os índices do primeiro bloco, né, da pauta de reivindicações, que são as cláusulas econômicas. Uhum. Então nós temos algumas questões em relação à questão econômica que fazem a maior parte, né, do ponto, né, foco de interesse, que é o reajuste salarial, né? Uhum. E aí nós temos a nossa data base de março do ano passado até fevereiro, né, que constitui o índice. Então, o que aconteceu esse ano? Nós temos uma prévia dos índices divulgados, né, que foram atualizados aí na Assembleia também do dia 15, que são os índices fechados já do mês de janeiro. Uhum. Nos faltam ainda os índices de fevereiro, que a gente tem uma metodologia que calculamos isso através de uma prévia quadrisemanal, ou seja, são as 4 últimas semanas, onde cada órgão que mede a inflação apresenta a inflação nessa expectativa. E nossa metodologia são 6 índices que são computados através de uma média geométrica, onde são excluídos o índice maior desse período e o menor. Então, compondo então uma média geométrica dos 4 que são remanescentes então desse cálculo aí. Isso é muito diferente do que as outras categorias de trabalhadores normalmente têm, porque eles pegam um índice único, né? Uhum. Que normalmente é o INPC. Então, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor é um índice de cesta ponderado, né? De acordo com a média das categorias de famílias de diversas faixas de renda, e é um índice único. Então, isso é bem simples. O nosso aqui, diante de várias negociações anteriores, né, foi sugerido e adotado uma metodologia onde entram 6 índices, né, uhum, de forma que a gente tem uma amostra. Que, inclusive, entra também o índice de variação de preços aqui de Blumenau, né, que é calculado pela FURB, também é computado dentro desta média. Mas para o trabalhador, de um modo geral, ele olha muito a questão da inflação, né? Sim, os números da inflação. A inflação que vem se fechando até agora, ela está em que índice, professor? Então, nós apresentamos na última Assembleia uma expectativa de 4,68 para esse período da database, né? Uhum. Então, isso aparentemente... Já vindo com o acumulado lá do ano passado. Isso.
Inclusive, os índices de fevereiro eles devem ser divulgados entre o dia 10, 11 de março, né? E a gente tem, ao longo do processo das rodadas de negociação, nosso índice fechado já para discussão no Conselho Universitário. Então, portanto, o 4,68 é uma prévia. Então, o que aconteceu? Bem diferente do ano passado, em que esse índice superou os 10,40, né? Nós tivemos um repique de uma inflação que ocorreu no final do ano retrasado para início de 2016, principalmente provocado pela inflação dos alimentos e de muitos serviços, em que o reajuste salarial ficou numa média acima do que o reajuste das mensalidades que normalmente ocorre em dezembro. Ah, e tem um ponto interessante, Exato, né? então houve aquele repique, houve um espanto. Então, lógico, isso trouxe grandes dificuldades na barganha e também um peso muito grande em relação ao que havia sido previsto na proposta orçamentária, que é votada antes, né? Então, houve uma persistência da inflação que ainda ficou forte em 2016, no começo de 2016, mas que foi se reduzindo bastante ao longo do ano, principalmente no segundo semestre. E aconteceu o contrário, né? Em dezembro, o reajuste das mensalidades, com todos os ônus e encargos, né, ficou em 8,11%, e aí, agora, na proposta que nós vamos votar agora em março, né, para o reajuste salarial, ficou uma diferença bastante grande, né? Porque houve um decréscimo muito forte da inflação, também provocado agora pelos alimentos, né? A gente estava até comentando, né, o quilo da cenoura a 98 centavos, né, o feijão, o quilo de feijão a R$3. Quer dizer, são variações de preços que ocorreram nos alimentos, mas que puxaram a inflação para baixo. Então tivemos até em alguns meses de 2016 deflação em alguns índices. Dois meses apresentaram índice negativo. Então, esse é o fenômeno que agora está ocorrendo, né? O que nos dá uma margem, ou também para a FURB, um pouco mais folgada, né, em relação à negociação salarial, né? E isso nós esperamos também em relação às perdas, né, históricas, que ficaram em 7,87 acumuladas ainda dos últimos 15 anos, poder ter alguma margem para fazer alguma reposição. Cabe destacar também que nos anos de crescimento econômico, que foram bastante mais vigorosos até 2014, né? Foram os anos ainda Lula, Dilma, mas ainda caindo, né, o ritmo da atividade econômica, todas as categorias, tanto do setor privado como público, tiveram reposições e recuperações salariais que ficaram acima do índice de inflação. A FURB não ocorreu isso. Nós tivemos apenas um ano em que foi dada a reposição de perda salarial que ocorreu a partir de 1999. Né? Quer dizer, foi uma década de cálculo de perdas que ocorreram e a gente só teve uma recuperação de 1%. Então, a gente não tem a mesma situação de outras categorias que tiveram, no ritmo da economia mais vigoroso, condições de repor e de ganhos salariais reais acima da inflação, e isso a gente logicamente está reivindicando numa situação que na média a gente não tem tantos picos de alta como de baixa, e a gente agora nessa situação a gente está tentando reivindicar, né, alguma recuperação desse salário. Bom, para você que está em casa, principalmente para quem não é servidor da FURB e vem acompanhando o nosso programa, e aqueles que acompanham muitas vezes de outras cidades, a FURB é uma instituição pública, mas que cobra dos estudantes a mensalidade. E todos os anos tem o reajuste da mensalidade. Também parece um pouco que destoa o fato de o reajuste para os estudantes ter um índice e os servidores, né, negociar um outro índice. Só para ter o professor Ralph está explicando aqui, aliás, o professor Ralph, que é professor da área de economia, ele está explicando que em determinados momentos o índice de reajuste das mensalidades dos estudantes dá-se, né, num determinado ponto ou num determinado número, e os servidores acabam reivindicando o reajuste num outro índice. Então, este ano, o reajuste para os estudantes
foi acima do que está se pedindo os servidores. Então, eu acho que a gente tem que dar uma explicada bem nisso, Sim. né, professor? Mas é em virtude justamente da flutuação da inflação, que ela se manteve ainda no ritmo persistente e acelerando. E tem a questão da database também, né? E realmente nós tivemos 2 anos de recessão de PIB negativo e, espantosamente, a inflação em 2016, no começo de 2016, ainda era muito alta, né? Então ela demorou, mas quando ela realmente perdeu força, né? Realmente nós tivemos um decréscimo bastante rápido da inflação e que se refletiu agora nos últimos meses do ano, principalmente agora e na expectativa janeiro, dezembro, onde um deles, nós tivemos no caso do INPC, o índice mais baixo desde a década de 90, né? Mais de 15 anos, né? Tivemos um índice mais baixo no mês, né? Num determinado mês naquele período. E no mês de janeiro são meses onde há um reajuste de mensalidades, vários serviços são reajustados e isso tem um repique de inflação mais elevado. Então, o índice que teve maior nível de uma taxa mais elevada foi o ICV do Diese, né? Quer dizer, esse é um índice de uma cesta de famílias até 5 salários mínimos, né? E que resultou em 1,04. Quer dizer, foi o índice maior da série de janeiro. Agora, outros índices ficaram na base de 0,30, bem mais abaixo do que o ICV do Diese. Trocando em miúdos, professor, né? Resumindo tudo isso, colocando a inflação, mais reposição de perdas acumuladas, quanto que está o sindicato, quanto vai apresentar aí de índice de reajuste para os servidores? Bom, nós sempre apresentamos a conta das perdas salariais e da inflação, que é a reposição, então, dos meses de março e fevereiro, né? E isso computa 4,68 mais os 7,87 e que resulta em 12,92, que seria a reposição completa, né? E a partir daí passamos por uma negociação. Tá, então o sindicato está levando 12,92, né? Isso, de proposta. E aí a comissão, né, agora a partir do mês de março aí, depois do carnaval, né, começa... Não, em fevereiro já temos expectativa de fazer alguma reunião. Porque segunda-feira será protocolado junto à reitoria. Quer dizer, a hoje pauta. já apresentaram hoje, então, né? Sim, exatamente. Então, segunda-feira, e depois no resto da semana começam, então, as negociações, né? Aí a gente aguarda, porque haverá uma interpretação e essa comissão é uma comissão mista, né? Então nós temos 3 diretores, atualmente são 2 docentes e um técnico, e a comissão faz parte da base, né? Que são 3 representantes das 2 categorias que são escolhidos em assembleia. Então foram mais 2 técnicos e um docente. Então atualmente nós temos uma comissão paritária, né? São 3 técnicos administrativos e 3 docentes que vão compor a comissão do SINCEPS. E aí será constituída uma comissão da reitoria e a gente vai, a partir daí, realizar as reuniões e analisar cada um dos pontos dessa pauta. Bom, nós estamos conversando com o professor Ralph, presidente do SINCEPS, a respeito das negociações de reajuste salarial dos servidores da FURB. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, vamos ver quais outros pontos estão nessa mesa de negociação, além da questão salarial. A gente já volta.